da África, concluindo a campanha norte-africana. E, cara, é justamente, curiosamente, a história fez isso, né? No dia em que o norte da África se rende, são os 2 dias da conferência lá em Washington, 12 e 13 de maio. No dia 12 de maio, data de início da conferência, o general Arnim, né, Hans-Jürgen von Arnim, comandante do Panzerarmee África, comandante agora do grupo de Armeegruppe África, né, ele substitui o Rommel no comando do grupo de exércitos da África. Ele se rende no dia 12 e no dia 13, dia seguinte, oficialmente a guerra acaba com a rendição do Marechal Giovanni Messi, que assume, né, o comando geral de tropas, uma vez que o Arnim tinha se rendido. Então, com a rendição do Messi, acaba a guerra no norte da África. E aí, qual que é o próximo passo? O próximo passo é pular para Normandia não, para o norte, né? Uma estratégia lá no noroeste da França contra o Canal da Mancha. O Churchill tem outras ideias. O Churchill diz o seguinte: deveríamos atacar a Itália, deveríamos atacar pelo Mediterrâneo, porque o Churchill, né, chama lá a Itália de ventre macio da Europa. É uma área que, né, todas as análises dizem que as defesas também são menores, são defesas mais leves. É um inimigo que poderia ser chutado da guerra rápido. A Itália poderia ser chutada da guerra. Então, o Churchill, ele favorece a invasão da Sicília, né? E, consequentemente, da Itália. E ele consegue convencer o Roosevelt com esses argumentos, né? O que a gente deve fazer agora não é invadir lá em cima. Os resultados, né, da invasão do norte da África não foram bons, não. Nós só estamos aqui hoje porque não tinha ninguém, virtualmente não tinha inimigo, né? E isso fez sentido na cabeça do Roosevelt. Por quê? Porque realmente a bagunça que foi o desembarque no norte da África se seguiu a uma bagunça em terra, se seguiu a uma derrota norte-americana em Kasserine, tá? Claro que foi culpa do comando, né? Foi culpa do comando do segundo corpo, que era lá o Fredendall, que foi substituído logo em seguida pelo Patton, e o Patton foi que pressionou até a Tunísia, né? Mas mesmo assim ficou aquela questão no ar, aquele amargo na língua, assim, que a vitória final na Tunísia também foi muito mais um estrangulamento logístico alemão do que um feito meritoso em armas dos Estados Unidos, né? Eles tinham muito material, eles tinham muita cobertura aérea, e os alemães não tinham material e não tinham cobertura aérea, e basicamente estavam isolados na Tunísia. Então isso pesou na cabeça do Roosevelt de passar para uma vitória que foi considerada assim, no frigir dos ovos, né? Uma vitória muito tranquila no norte da África, mas que foi mais porque o inimigo estava depletado, né? O inimigo estava completamente sem condições, do que realmente, fizemos bonito, né? Temos plena condição de invadir agora lá na Normandia. Foi isso que ficou na cabeça do Roosevelt, né? Os alemães do norte da África basicamente não tinham cobertura aérea. Lá na Europa, a Luftwaffe estava ainda nos melhores tempos dela, né? Os caçadores de 1940 estavam todos ainda lá na reserva esperando a invasão, né? Muitos ganharam mais experiência ainda na União Soviética, tá? Você tem que ver que em 1943 a Luftwaffe, a caça da Luftwaffe, ela ainda conseguia estabelecer superioridade aérea regional na União Soviética em diversos setores. Então você não tinha ainda uma Luftwaffe quebrada no meio. Era essa a situação que esperava eles em 1943. Tem mais uma coisa, né? A Itália. A Itália é uma potência do eixo. E a Itália tem um contingente de tropa em reserva na própria Itália muito grande. O Mussolini nunca comprometeu o grande corpo de tropa do exército italiano no além-mar.
né, no norte da África, lá na Rússia. Então tinha um corpo de tropa bem grande ainda na Itália. E se eles invadissem lá em cima, na Europa, não é possível que esse corpo italiano, né, fosse também reforçar lá as áreas que sofreram desembarque? Então tudo isso foi pesando muito na cabeça do Roosevelt para ele fazer essa escolha de que, na verdade, a Itália deveria ser invadida antes da Normandia. Da Normandia não era Normandia ainda, calma, era noroeste da França. Ok. O que aconteceu em seguida? No mês de julho, dia 10 de julho, os aliados invadem a Sicília. A luta na Sicília, 10 de julho. A Sicília ela se estende até agosto. Agosto, a Sicília vai ser evacuada, né? E os aliados vão conquistar a Sicília. O que vai acontecer em seguida? Logo em seguida, né, os aliados vão desembarcar na ponta da bota. Literalmente, assim, o Montgomery, ele desembarca no salto da bota, em Taranto, e os norte-americanos vão desembarcar em Salerno, um pontinho, assim, acima da pontinha da bota italiana. Tá? Nesse meio tempo, já estava acontecendo uma conversa de backstage, né? Uma conversa escondida, secreta, para que a Itália se rendesse, né, sem muita resistência. E a Itália realmente, eles sincronizam esses feitos para que o anúncio da rendição italiana aconteça simultaneamente ao desembarque. Mesmo assim, né, os alemães conseguem ocupar metade da Itália, mais do que metade da Itália, eu diria que quase uns 3/4 da Itália, né? Porque eles vão se estabelecer realmente na linha, chamada linha Gustav, né, acima de Monte Cassino, tá? Passando sobre a abadia de Monte Cassino. E isso vai segurar os aliados até maio de 1944, quando então quando os aliados, o avanço é parado na linha de Monte Cassino, aí, né, a esperança, por menor que fosse, de que aquela invasão por terra da Itália fosse resolver a guerra na Europa, né? Por mais que se sabia muito bem das dificuldades geográficas, porque se você conquista a Itália inteira, né, você ainda vai ter que passar pelos Alpes, que é uma posição natural defensiva muito poderosa. Se existia alguma esperança disso, essa esperança caiu por terra quando a linha de Monte Cassino segurou completamente o avanço durante quase 6 meses. Então, finalzinho de 1943, me perdoem, finalzinho de 1943, finalmente eles batem assim o martelo na execução no próximo verão. A decisão de postergar a invasão para 1944, ela foi tomada em Washington, naquela conferência de Washington, em maio de 42. Mas realmente a decisão assim, isso aqui não vai a lugar nenhum mais, a Itália, tiramos a Itália da guerra, beleza? Mas isso aqui não vai a lugar nenhum mais. Vamos ter que atacar lá por cima, com certeza. Ela é feita no finalzinho de 43. E é aí que aquele pessoal que tá no Mediterrâneo, nomeadamente aí, Dwight Eisenhower, Bernard Montgomery, Omar Bradley e George Patton. George Patton tinha perdido ali o comando do 7º Exército por conta daquele escândalo lá dos tapas no soldado. Eles são levados lá para Inglaterra e eles passam os comandos que eles tinham para outros caras, né? Por exemplo, Eisenhower, desde 1942, ele era o comandante supremo aliado. Mas ele acumulou o comando do Mediterrâneo para poder atuar no norte da África e na Itália. Tá? Nessa época aí, ele passa o comando do Mediterrâneo para o Wilson, Jumbo Wilson, general britânico. E ele vai para lá, pro norte da África, para Inglaterra, para planejar a invasão diretamente pelo canal.
A invasão diretamente pelo canal, ela é planejada pelo SHAEF, S-H-A-E-F, Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, quartel-general supremo da Força Expedicionária Aliada. Tá? A gente tem que falar também que o Eisenhower, quando foi nomeado Supremo Comandante em 42, ele se torna o primeiro americano a comandar um grupo de aliados, né, no estrangeiro. Na Primeira Guerra Mundial, o general Pershing não comandou grupo de aliados, comandou só a Força Expedicionária Americana. Ele estava submetido a um comando francês. Não na Segunda Guerra. Todo mundo, francês, inglês, holandês, belga, enfim, estava submetido aos norte-americanos, estava submetido a Eisenhower, tá? E sendo Eisenhower o representante direto de George Marshall lá na Europa. Então, vamos agora ver quem era, né? Quem eram os cabeças desse SHAEF. Então tá aqui, ó. Eram esses caras aí. Vocês estão vendo na imagem. Tá, vamos botar a imagem melhorzinha aqui. Beleza, tá. Esse pessoal aí está reunido lá em Londres, no prédio, no quartel-general do SHAEF, a sala de guerra do SHAEF. Vocês estão vendo aí, a sala de guerra é o War Room, né? É a sala de mapas, é onde as decisões são tomadas. Então, quem são esses caras que estão aqui? Vamos começar pelo meio, né? Pelo centrão aí da foto. Tá o general Eisenhower, Dwight Eisenhower. Como vocês estão vendo nessa época, aí ele já era general mesmo, general, né? 4 estrelas. Nos Estados Unidos, general de 4 estrelas se chama general. Então, 4 estrelas lá. E agora, já que a gente já sabe que tem o Eisenhower ali, e alguns de vocês aí que têm um conhecimento um pouquinho mais apurado na questão de indumentária militar, ou seja, de uniformes, vocês vão perceber que não tem só uniformes norte-americanos aí, né? Tem alguns uniformes britânicos. Na verdade, tem mais uniforme britânico que americano aí, tá? Então, essa organização, o Supremo Quartel-General, era basicamente composto de oficiais norte-americanos e britânicos em igual medida, sempre que possível. Bem-vindo a Leitão.art. Sempre que possível, a política da Casa Branca equilibrar as coisas. Mas o comando supremo mesmo era norte-americano, o Eisenhower, que está no meio da foto aqui. Ok. Quem está aqui à esquerda da foto? Tá? À esquerda da foto está o general Omar Bradley, que tinha comandado o 2º Corpo, depois saltou para o comando de um exército lá na própria Sicília, na Itália. E o general Bradley, ele foi selecionado pelo Eisenhower como comandante do Grupo de Exércitos Norte-Americano, o famoso 12º Grupo de Exércitos dos Estados Unidos. Então, para a invasão através do canal, o contingente de tropa norte-americano seria comandado por Omar Bradley. Curioso que Bradley, ele era de uma patente mais baixa, ele era inclusive brigadeiro general ainda, uma estrela só, quando ele foi para o norte da África, né, dando apoio ali, dando suporte no Estado-Maior do Patton, né, do Patton. E lá no norte da África, enquanto o Patton foi promovido a tenente-general, general de 3 estrelas, né, o Bradley foi promovido a major-general, 2 estrelas. Depois ele empatou a patente do Patton de 3 estrelas, como vocês estão vendo no ombro dele ali, tá 3 estrelas. No fim das contas, o Bradley vai superar a patente do Patton, vai chegar a 4 estrelas antes. Por quê? Por que Patton não está nessa foto? Alguém sabe por que Patton não está nessa foto? Ele deveria estar nessa foto. Sabe por quê? Porque o Patton surpreendeu muito bem nos jogos de guerra da Louisiana em 41. Né? Então foi por isso mesmo que o Patton foi escolhido como o comandante de tropa blindada para ir para o norte da África.
Então ele deveria estar aqui, ó, como comandante de grupo de exército. Só que ele não tá, né? Ele não tá. Por que ele não tá? Porque ele era, ele tinha aquela personalidade, né, bem excêntrica dele, e ele teve o caso, tanto a polêmica lá que ele teria instruído, né, ou teria motivado os soldados dele a executar prisioneiros na Sicília, né, e também depois da campanha da Sicília ele teria não sei, aconteceu, né, ele tapeou o soldado lá que estava com um problema de shell shock, né, de estresse pós-traumático, uma crise de estresse pós-traumático, e ele estapeou o cara, chamou o cara de covarde, né, e queria tirar o cara do hospital. O coronel médico lá ficou louco, queria corte marcial pro general e tal. Aí o Patton perdeu credibilidade junto ao Eisenhower. Em certo momento, o Eisenhower queria mandar o Patton de volta para os Estados Unidos, igual ele fez com o Friedenthal, igual ele fez com o Lucas, que destruiu a possibilidade de êxito lá do desembarque em Anzio. Mas o Patton, ele tinha uma reputação já muito boa, digo assim, já uma reputação de respeito junto aos alemães, né? A inteligência coletada mostrava isso, que os alemães tinham assim um certo medo do Patton. Então o Eisenhower resolveu manter o Patton junto dele, mesmo que deu uma lição nele, né? Tirou o comando dele, deixou ele meio que em suspenso, e o Patton ficava ansioso pelo dia que ele receberia um novo comando operacional, né? Mas o Bradley, que era um sujeito mais equilibrado, psicologicamente mais equilibrado, que era um cara tido como mais profissional, né? Ele fazia as coisas porque era o trabalho dele, não porque ele amava a guerra, porque ele achava que ele era um guerreiro reencarnado igual o Patton achava. Então, o Bradley era uma pessoa mais negociável, mais equilibrada, e foi o cara que virou o braço direito realmente do Eisenhower na linha de frente. Por isso que ele está aí, o comandante de tropa norte-americana. O comandante de forças navais, Bertrand Ramsay, o almirante Bertrand Ramsay, está do lado do Bradley, tá? O de preto. Era da Royal Navy, né? Muito embora assim o contingente da Marinha norte-americana, né, da US Navy, era muito grande para dar cobertura para os desembarques, o contingente da Royal Navy era realmente bem grande e representativo. E como a imensa maioria da Marinha norte-americana estava comprometida lá no Pacífico, né, o Eisenhower achou por bem colocar o comando de forças navais com os ingleses. Então, o almirante Ramsay está aqui como chefe naval da invasão. Em seguida, de azul, entre o Ramsay e o Eisenhower, vocês estão vendo o Marechal do Ar, Arthur Tedder. Arthur Tedder é um oficial da RAF, é um aviador, e ele era o vice-comandante supremo. Vice-comandante supremo, o deputy, né, do Eisenhower. Ou seja, no caso do Eisenhower adoecer, viajar, enfim, morrer, quem assumiria, pelo menos interinamente, seria o Tedder. Então, Arthur Tedder é o vice-comandante supremo das forças aliadas. De novo, um britânico. Do lado direito de Eisenhower, figura que vocês já conhecem muito, tá aí o Bernard Montgomery, que comandou o 8º Exército lá na campanha do Norte da África e venceu a Batalha de El Alamein contra Rommel. Então, por que Bernard Montgomery tá aí e tá mais próximo de Eisenhower na mesa, inclusive, do que seu comandante de tropa americana, que é o Bradley? Bom, Montgomery tá aí porque Montgomery era na época, era a principal face, né, da midiática das Forças Armadas Britânicas. Era um favorito do Churchill nessa época, e Churchill não gostava nem um pouco dele antes, mas depois que ele ganhou em El Alamein, virou um favorito do Churchill.
E porque o contingente de tropa britânica, presta atenção, o contingente de tropa britânica que deveria desembarcar na Operação Overlord, no dia da Operação Overlord, era superior ao contingente de tropa norte-americana que deveria desembarcar. Então teria mais tropa britânica do que tropa norte-americana, portanto, o comando geral das tropas de desembarque foi dado a Bernard Montgomery. Entendeu isso aí? Fala pra mim aqui nos comentários se você entendeu. Finalmente se entendeu o porquê que o Montgomery mandava na invasão. Então, o grupo de exército de Montgomery, ele se dividia aí em primeiro exército norte-americano do Bradley e o segundo exército britânico do Dempsey, do Miles Dempsey. Mas aí, como era redundante você colocar 2 britânicos lá como comandante de tropa, Miles Dempsey não foi convidado para o Shaef, tá? Não foi convidado para essas reuniões aí. Muito embora, né, ele fosse exercer um comando de mesmo nível do Bradley. Vocês estão vendo aqui à esquerda. Então, o Montgomery, no fim das contas, ele comandava tudo, né? Todas as tropas de invasão. O próximo cara de azul, que não, é o único que não está olhando para a câmera, né? É o Marechal do Ar, Sir Trafford Lee Mallory. Quem já viu aí o vídeo da Batalha da Inglaterra vai lembrar do Lee Mallory, defensor da Big Wing, né? Comandante do 12º Grupo ao norte de Londres. E o Lee Mallory está aí como comandante geral da aviação para a Operação Overlord, né? E aí é curioso, porque realmente o componente norte-americano era grande, né? Era bastante grande o componente norte-americano aí para a Operação Overlord, contingente aéreo, né? Mas ficou, no final das contas, política da boa vizinhança, ficou, no final das contas, com o Lee Mallory. Vocês estão vendo aí. O vice do Lee Mallory, no comando das forças de invasão, era o então comandante da 9ª Força Aérea, que era o general Hoyt Vandenberg. Hoyt Vandenberg. Que era um dos 3 caras que a Marilyn Monroe disse que queria ficar perdida numa ilha deserta. Era o Hoyt Vandenberg, tá? Era o vice-comandante do Lee Mallory. Então, depois vocês procurem aí o Hoyt Vandenberg para entender por que a Marilyn Monroe falou isso. E aí, o último cara, aqui ó, o último cara da direita da frente é o general Walter Biddle Smith. É o chefe de Estado-Maior do Eisenhower, tá? Chefe de Estado-Maior, já expliquei isso naquelas lives lá dos generais de Hitler, o que é chefe de Estado-Maior. Então, o Smith, Walter Biddle Smith, é um cara que cola no Eisenhower desde os primeiros dias dele lá na Europa, né? Em Londres, em 42, no primeiro semestre de 42, vira chefe de Estado-Maior do Eisenhower e ele vai subindo, né, de patente, sempre um a menos que o Eisenhower, né? Você vê que aí ele já era tenente-general, mas depois que o Eisenhower vira General of the Army, né? General do Exército com 5 estrelas, aí o Smith vai para 4 estrelas. E vocês vão lembrar do Walter Biddle Smith no imediato pós-guerra, né? Porque o Biddle Smith aí, ele é o primeiro diretor da CIA. A CIA é criada em 47. O Walter Biddle Smith é o cara que vai ser nomeado diretor da CIA, primeiro diretor. Então, é um cara que mexe com inteligência norte-americana nos mais altos níveis na primeira fase da Guerra Fria, é o Walter Biddle Smith. Então,
é também o chefe de inteligência aí, né? Você vê que é o chefe de inteligência do Eisenhower, é o cara que vai suprir o Eisenhower com todos os dados que ele precisa para tomar as melhores decisões, ok? Corretor aí falando aqui que conheceu o canal através de inteligência, obrigado, canal top, o Android, dizendo que a gente ensina mais do que qualquer universidade brasileira, muito obrigado, valeu pelo incentivo. Michel Ângelo aí, melhor professor de História da Guerra, valeu meu querido Michel, obrigado por estar aqui assistindo a gente. Dizem que a prima-dona teve um ataque de pelancas quando soube que o comandante supremo era um americano. Ana, você quer dizer o próprio Montgomery, né? O próprio Montgomery que teve esse ataque aí? Eu creio que é isso, né? Bom, gente, então, esses caras aí foram os caras que planejaram tudo, né? Mas o que eles planejaram? E como que isso virou uma realidade? Vamos agora pro próprio planejamento, né? Vamos agora pro próprio planejamento aqui, ó. Nesse mapa, vocês vão ver a invasão como ela foi planejada. Tem um detalhe interessante aqui que eu queria que os mais ligados aí já no tema dissessem o que tem de tão interessante aqui, né? Vamos abrir um pouquinho mais. Tá? Vocês estão vendo Londres aqui, né? Mas só um detalhe, vamos para essa parte de baixo, o que é mais interessante. Olha aqui, vamos ver essa delimitação. Essa delimitação aqui, ó. As duas delimitações em preto significam o quê? Significam que essa área para cá, pro norte, e essa área para cá, pro oeste, estão fora da área de operações. Ou seja, ela é uma área de operações do Comando Costeiro da RAF. O Comando Costeiro da RAF e o Comando Costeiro da Royal Navy. Tá? Então, é vida que segue. Operações de guerra normais. Quem defende essa área, o Canal da Mancha, né, descendo para a Baía de Biscay aqui, quem é que defende? A Royal Navy e a Royal Air Force. Tá? Então, vida que segue. Aqui, entre essas duas áreas aqui, ó, é que foi definida a área de operações, né, para a invasão da Normandia. E o que é a Normandia, gente? A Normandia tá aqui. Vamos mudar de mapa? Saulo Danilares. Bem-vindo a Leitão.art. Esse mapa aqui é o mapa da Muralha do Atlântico. A Muralha do Atlântico é um conjunto de fortificações que começou a ser erigida pela Organização TOTS em 1942. Tá? Para quê? Para que toda a extensão atlântica europeia que desse face para o Reino Unido fosse protegida de uma invasão eventual. Tá? Então, como vocês estão vendo, a Muralha do Atlântico ela é uma resposta ao ataque ao raid de Saint-Nazaire, né, pelos comandos britânicos em 42. Então aqui, toda essa área amarelinha deveria ter um conjunto de fortificações inexpugnáveis, até porque chama Atlantic Wall, né, em alemão, que protege a tal da Festung Europa, ou Fortaleza Europa. Mas nem tudo que o mapa aceita, que o papel aceita tudo, né? Nem tudo que o mapa aceita é realidade. O Rommel, por exemplo, quando ele assumiu o comando do grupo de exércitos B, segundo semestre de 43, ali, ó, aqui, ó, nessa região do noroeste da França, o Rommel viu que essa Muralha do Atlântico era só papel, na verdade, não tinha quase nada factual. Vocês veem aquelas filmagens de época, né, com um canhão grandão,
uma casa-mata gigantesca. Essa bateria gigantesca da Muralha do Atlântico, ela estava na área de Pas-de-Calais. Pas-de-Calais é a área mais próxima, o estreitamento que vocês estão vendo ali, ó, perto daquela pontinha inglesa. Vou colocar aqui pra vocês. Aqui, ó, isso aqui é Pas-de-Calais, né? Aqui, ó, essa região da França aqui, que tem um contato com Dover, que é a parte mais estreita do canal. Só tem uns 30 quilômetros aqui, ó, de canal entre essas duas partes aqui. E por conta disso, era o ponto mais vulnerável. Os planejadores alemães lá em Berlim era o ponto mais vulnerável. Então, o que mais deveria receber atenção era aqui, tá? Então, logicamente, eles colocaram muito mais recursos lá. E boa parte dessas baterias costeiras ainda existem hoje, né? Você pode visitar lá no Museu de Pas-de-Calais, fica lá no mesmo local, tá? Mas é justamente aqui que essas super armas estavam instaladas. No resto, cara, não tinha quase nada, era ridículo. E o Rommel correu contra o tempo para poder ver se conseguia soerguer, né, esse problema todo aí. Então, atacar um pedaço dessa muralha aqui, ó, seria o desafio dos aliados, tá? Qual pedaço? Qual pedaço nós vamos escolher? Pode ser desde a Noruega, né? Olha só que beleza. Olha o tamanho da costa da Noruega aqui, ó. Mas se bem que invadir a Noruega não ia resultar em muita coisa, porque tem que fazer uma outra invasão através, né, do trecho de água aqui, ó. Ou pela Dinamarca, ou pela própria Holanda, que tá aqui em cima. Não ia resolver muita coisa, não. Mas se você invade a Dinamarca, ou a Holanda, ou a Bélgica, ou a França, você tem acesso direto à Alemanha por terra. Então, aqui, né, é a área mais viável. Mas por que a tal da Normandia? A Normandia tá aqui, tá? Normandia é uma região francesa. É o equivalente aqui no Brasil ao estado, né? Um estado de Minas Gerais. A região da Normandia na França equivale a um estado. E essa região costeira que a gente vai ver aqui, né? Essa região costeira aqui chamada de Normandia. Tem esse nome por conta de uma invasão e posterior estabelecimento de uma população normanda, normandos do norte, ou vikings, ainda lá na Idade Média. Então chama Normandia por conta disso. Fala aí quem não sabia disso e que agora sabe, fala aqui pra mim nos comentários. Agradeço aí ao Aristomendes Magno, que mandou mais uma colaboração aqui pra gente. Muito obrigado, meu querido. Então, o que vocês estão vendo aqui, gente, olha só, esse círculo que vocês estão vendo aqui, ó, é toda a área em que deveria ser estabelecida a famosa superioridade aérea. O que é superioridade aérea? É o fato de você negar ao seu inimigo o direito dele estar no ar. Só você voa, seu inimigo não. Isso é superioridade aérea. Na verdade, isso é supremacia aérea, né? Superioridade é você voar bem mais que o seu inimigo. Idealmente, seu inimigo não voa nada. Então isso é supremacia aérea. Tá? Então tinha que estabelecer superioridade aérea nessa área toda aí, ó. Nessa área toda. E aí, o que vai acontecer? A primeira coisa que você tem que ter para estabelecer superioridade aérea na área de invasão é que essa área de invasão esteja dentro do alcance operacional dos seus caças, não é isso? Não é isso? Pô, claro que é isso. Então, não dá para você poder invadir qualquer lugar. Você vai ter que invadir só onde seus caças alcançam. Ó, então só isso aí já elimina boa parte da costa francesa. Porque não dá para depender só de aviação naval embarcada em porta-aviões, como foi no norte da África, né? Contra a Luftwaffe mesmo, não dá. Então você tem que ter avião decolando da Inglaterra com alcance suficiente para ir na França, fazer o arraso lá e voltar. Tá? Então por conta disso, só essa área costeira, né, mais próxima da Inglaterra aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, só essa área costeira mais próxima da Inglaterra aqui, ó, é que é plausível de ser invadida. Essa área aqui para o sul não é mais plausível de ser invadida. Ok, já entendemos.
Já falei com vocês que os alemães esperam que a invasão venha por Calais, por conta disso eles reforçam Calais. E mais, sabendo que os alemães esperam que a invasão vai acontecer por Calais, os aliados, o Chaef lá, decide fazer com que eles acreditem cada vez mais nisso. E aí vem as deceptions, né? Aí vem as campanhas de desinformação. As campanhas de desinformação são a tal da Operação Bodyguard, Operação Guarda-Costas, né? E a Operação Fortitude, que tem a Fortitude Norte, Fortitude Sul, mas a Fortitude Sul é a mais importante, né? Que vai colocar lá, vai criar um fictício primeiro grupo de exército dos Estados Unidos. Primeiro grupo de exército dos Estados Unidos, acampado aqui, ó, na área de Dover, acampado aqui, ó, nessa área entre New Haven e Dover. Os caras, inclusive, cara, montaram acampamentos inteiros falsos. Mandaram fazer nos Estados Unidos balões em forma de tanque, de caminhão, para encher campos aqui, ó, nessa região aqui, e inclusive deixaram as aeronaves de reconhecimento alemãs, eles deixaram propositalmente elas entrarem e fazerem fotos dessa região. Pelo radar, sabia que o aviãozinho estava vindo e dava ordem para todo mundo, ó, todo mundo quieto aí, ninguém decola, deixa o avião vir. O aviãozinho fazia lá reconhecimento, tirava foto, voltava e mostrava para o pessoal lá em Berlim aquele tanto de acampamento, aquele tanto de barraca, aquele tanto de tanque, que era tudo inflável, eles não sabiam. E inclusive começaram a mandar mensagens, né, por rádio, mensagens descuidadas, assim, sem muita criptografia, dizendo que o George Patton, General Patton, era o comandante do primeiro grupo de exército, sabendo justamente que os caras temiam o Patton. Então, isso fez com que Hitler raciocinasse que a invasão realmente viria por Calais e fez um reforço muito grande das tropas naquela região lá. Inclusive o 15º Exército, que fazia parte do grupo de exército B do Rommel. Rommel tinha o 7º e o 15º Exército. Ele tomava conta dessa região todinha aqui, ó, todinha, até Calais, tá? Até aqui, ó. Ele tinha 2 exércitos. Um desses exércitos não foi comprometido na luta no dia D, porque estava esperando a invasão de verdade acontecer lá em Calais. Ou seja, os alemães comprometeram 50% da renda deles. Comprometeram 50% da força deles. Tá? Pra vocês terem ideia. Aula top aí, melhor que qualquer aula universitária. Parabéns, Emerson Herman, muito obrigado, mano. Vou ter que abrir uma universidade, né? Vou abrir uma universidade agora. Então, a Normandia, como vocês estão vendo aqui, destacadinha aqui, ó, ela se destaca mesmo. Por quê? Porque ela é geograficamente interessante. Vamos lá para um mapa aqui mais flexível, que a gente possa mostrar para vocês com maior propriedade, né? Aqui, ó. Eu já falei para onde que tem que ir, por onde que tem que ir, para onde não pode ir, que está fora do alcance dos caras. Até a península de Continental aqui, como vocês estão vendo, e até aqui essa área do Scheldt, já na Holanda, dá para os caças alcançarem. Então essa área aqui é uma área boa para invadir, né? Então por que não aqui? Por que não aqui, ó, ao norte de Le Havre? Por que não em Calais? Por que a Normandia? Cara, porque a Normandia, ela é como se fosse uma pequena baía, né? Tá vendo aqui? Como se fosse uma pequena baía. O que é uma baía? É uma reentrância do território, né, que permite ali uma seção de mar avançando sobre o território. E é uma seção de praia contínua. Olha só aqui, ó. É uma seção de praia contínua. Vocês estão vendo? Não tem grande acidente de relevo aqui. E também ela é uma seção de praia contida porque tem 2 barreiras que fecham ela, tá? 2 barreiras que fecham. Que é justamente aqui, ó, Le Havre, esse prolongamento de terra aqui que resulta em Le Havre, que era um grande porto, mas que estava extremamente bem protegido, então os aliados não atacaram Le Havre. E aqui a península de Cotentin, tá? Que tem um outro grande porto, que é Cherbourg, que está aqui
que não foi diretamente atacado também, porque eles sabiam muito bem que portos eram muito bem defendidos pelos alemães. Ok, então nós temos aqui agora uma seção de praia, que é dividida aqui, ó. Na verdade não é Normandia nem inteira não, tá? A área que foi delimitada é até menorzinha. Ela termina aqui, ó, nesse rio aqui, ó, que é o rio Can e o rio Orne. Na verdade o rio Orne, que desemboca aqui, ó, tá? O rio Orne desemboca aqui. Então, a área de desembarque viria até aqui no rio Orne e até aqui, ó, no rio, esqueci o nome desse rio. Esse é o canal de Carentan, mas tem outro nome aqui, peraí. O rio Vira, tá? Rio Vira. É o rio Vira, que tá aqui, e o rio Orne, que tá aqui. Eles delimitam a área de desembarque. Então, a área de desembarque seria aqui, ó, até aqui, tá? Então, seria só essa área aqui. Como você tá vendo, essa área não tem porto. Essa área não tem porto, então, porra, como é que nós vamos fazer? Vamos usar só os navios de desembarque, anfíbios, aqueles navios de fundo chato que chega na praia? Isso dá pra fazer, é um arremedo, mas isso não é sustentável ao longo prazo. Não dá. O navio é pouca capacidade, né? O navio vai ter que voltar lá pra Inglaterra para encher de novo e desembarcar aquela quantidade menorzinha, né? Então você precisa de um porto. Mas tem porto aqui? Não tem. O que você vai fazer? Constrói seu porto. Foram isso que eles fizeram. Os aliados então construíram 2 portos artificiais chamados Mulberry. Ana Lígia, pessoal aqui, ó, que tá aqui comigo também, o André, a Vani, o pessoal que vai comigo. Nós vamos ver o Mulberry em pessoa, lá em Arromanches-les-Bains. Tá bem ali, Arromanches-les-Bains. Bom, os Mulberry foram construídos em concreto, modularmente, lá na Inglaterra, e eles foram rebocados através do canal para chegar aqui na Normandia. Tá? Então existia um Mulberry britânico, um Mulberry americano. O Mulberry americano foi instalado em Omaha, o Mulberry britânico em Gold, mas isso aí fica com uma outra conversa nossa. Eu estou dizendo que existiam portos artificiais. Eles construíram portos artificiais. Cara, só esse fato mostra o quão profundo era o bolso dos Estados Unidos. Beleza, né? Portos artificiais. Os Estados Unidos são uma nação com um governo democrático, né? Um governo eleito, no qual os representantes eleitos eles são reeleitos em eleições que são eleições aferíveis, né? Eleições que são legítimas. O que significa o seguinte, que aquele político ele deve sim algum tipo, ou bastante, né? Ele deve sim obrigações ao público. E a obrigação que eu estou dizendo aqui é o seguinte: operação de guerra vai ter aferimento de contas. Operação de guerra vai ter fiscalização. Operação de guerra vai ter auditoria. Porque você não pode sair matando o quanto de soldados seus generais quiserem. Então vamos priorizar a execução da operação a qualquer custo, como Stalin podia fazer. Stalin podia fazer isso. Depois vocês dão uma olhada na tal da Operação Marte do Zhukov. Operação Marte do Zhukov contra o saliente de Rzhev em 1942. Olha no que resultou. Mas o Zhukov, nem o Stalin, eles tinham essa responsabilidade com o público. Então, na verdade, eles podiam executar grandes operações sem levar muito em consideração a quantidade de baixas. Isso não era verdade para os Estados Unidos. Também não era verdade para a Inglaterra. Então, a guerra que os Estados Unidos e a Inglaterra travaram era bem diferente da guerra que os soviéticos travaram. Portanto, a guerra norte-americana e a guerra
inglesa era uma guerra altamente mecanizada, altamente baseada em máquinas. Então essas máquinas, como vocês já podem estar imaginando aí, elas consomem um negócio chamado gasolina em imensa quantidade. Imensa quantidade. Então, um passo principal para você manter sua invasão funcionando é manter o suprimento de gasolina sempre farto, sempre infindável, tá? Como é que seu tanque para de rodar? Como é que seu caminhão para de rodar? Seu reboque de artilharia para de rodar? Não pode. Quando esses veículos param, eles viram vítimas, eles viram alvos. Então, não dá. Os políticos não vão aprovar isso nunca, vão querer a sua cabeça como general, vão caçar seu mandato, seu posto. Então, você também não vai executar isso. É tudo uma questão de pressão que vem de cima da cadeia e vai descer, tá? É uma guerra muito mecanizada que precisa de muita gasolina. Então, cara, olha isso. Os aliados, os americanos, bancam o desenvolvimento do Pluto, igual o cachorro do Mickey Mouse. Pluto. Pipeline Under the Ocean. Eles criam um oleoduto flexível, um oleoduto que vai passando por debaixo do Canal da Mancha e desemboca aqui na Normandia e vai vazando gasolina sem parar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você sabia disso? Conta pra mim aqui no comentário. Você sabia disso? Do Pluto? Você conhecia o Pluto? O filho da... Não, piadinha boba. Você conhecia o Pluto? Pipeline Under the Ocean? É muito dinheiro envolvido, cara. Tá, então, vamos agora mostrar aqui, né? Os tais dos veículos. Os tais dos veículos. Muitos veículos foram desenvolvidos especialmente, né, para essa operação. Inclusive, esses tanques aí, os Sherman DD, né, que são os Sherman Duplex Drive DD. Esses Shermans anfíbios, que vocês estão vendo com esses respiradores aí, como é que chama isso? Na verdade é o... Ai meu Deus, é o respiro do motor, né? O motor, o escapamento do motor, para não entrar água, né? Claro, senão se afoga o motor. Aí, esses prolongamentos aí do escapamento do motor para sair lá em cima, né? Suspiro. Então, esses Shermans aí eram altamente experimentais, assim, não muito experimentais, mas, pô, foi o que dava para fazer na época. Então, tinha ali um colchão de ar, né, que eles deveriam inflar e eles seguiriam até a praia, mas em Omaha, cara, a maioria foi parar direto no chão, né, no chão do oceano, direto no fundo do oceano. Então, esses tanques aí que vocês estão vendo, eles foram levados, né, para a Normandia. Muitos deles acabaram no fundo, outros foram realmente, chegaram até a praia e deram um suporte fantástico. Além disso, tem os tais dos Hobart Funnies, né, do Percy Hobart. Os Funnies eram modificações dos Shermans e também de Churchill e outros veículos britânicos para realizarem diversas tarefas. Por exemplo, tinha um Funny que tinha um rolo que girava em alta rotação com correntes, né, para fazer limpagem de campo minado. Tinha outro com um rolo literal na frente que passava por cima de obstáculos como arame farpado, por exemplo, um rolo grande para que a infantaria passasse por cima do arame farpado, não tivesse que cortar arame farpado. Então, tudo isso foi planejado e foi executado. Máquinas especialmente desenhadas, cara, para poder fazer isso. O Gustavo comentando aqui que os Mulberry e o Pluto são obras espetaculares de engenharia de guerra. Haja dinheiro, Gustavo. Nessa época aí, que na verdade não, 6 meses antes disso aí, né?
Mascarenhas foi pra Itália, né, cara? Foi lá pra Itália e ele desembarcou lá em Nápoles, né? Justamente lá do Peninsular Base Section, né? A PBS, lá em Nápoles, viu aquele quantidade imensa, monstruosa de suprimento, caminhão a perder de vista, canhão, obus e avião encaixotado chegando. Aí o Mascarenhas fala assim pro assessor dele: isso aqui é guerra de gente rica. Eu sempre gosto de voltar no tempo e lembrar disso, porque, né, a nossa realidade é outra. Isso aqui é guerra de gente rica. Aí ele volta pro Brasil, né, com aquela ideia do que ele vai encontrar lá. Então, o plano, né, ele vai ser, eu até perguntei, porque eu não sei se alguém falou, mas vamos voltar pro mapa. O plano, ele vai ser feito inicialmente, como vocês estão vendo nesse mapa aqui. Eu perguntei o que vocês estão achando de estranho aqui neste mapa. Por quê? Porque a área de desembarque, como vocês estão vendo aqui, ó, a área de desembarque, ela tá contida entre os rios Vira e o rio Orne mesmo, Vira e Orne, igual eu mostrei no outro mapa lá, tá contido ali, tá? E o que são essas manchas vermelhas que vocês estão vendo aqui, ó? Essas manchas vermelhas, somente 3 manchas vermelhas. As 3 manchas vermelhas são áreas de altamente sensíveis, são áreas de isolamento das praias. São áreas que deveriam ser conquistadas para impedir o acesso alemão aos flancos, aos lados da área de desembarque, tá? Dando um zoom out aqui, como vocês estão vendo, ó, essa é a área na qual os campos de aviação inimigos devem ser atacados, tá? Para impedir a superioridade aérea alemã, tá? Aqui, como vocês estão vendo, reconhecimento tático, área de reconhecimento tático, área de reconhecimento fotográfico tá aqui, tá? Então, nessa área aqui, né, foi tudo planejado para poder paralisar os alemães onde eles estavam. Eles não deveriam ser capazes de se mover lá, tá? E aí, nessas duas extremidades aqui, ó, nessas duas extremidades, foram usadas divisões paraquedistas, que seriam lançadas antes das tropas anfíbias, tá? Divisões paraquedistas, para garantir os extremos, as duas laterais da área de desembarque, assegurar que as vias de acesso às praias estivessem bloqueadas. Então, vamos aqui no Google Maps, eu consigo mostrar melhor. Na área aqui, vocês estão vendo, nessa área aqui, ó, de Wisterham, Benville, né? Eu te falei aqui que tinha tanto o canal de Cannes quanto o rio Or. Como vocês estão vendo aqui, tem essas pontes aqui, tá vendo? Essas pontes aqui. Então, uma coisa que os aliados tiveram que fazer foi impedir o acesso à praia através dessas pontes aqui, ó, no canal, tá? Acesso direto às praias. Essas pontes tinham que ser capturadas ou destruídas. Lembrando que daqui pra cá, cara, daqui pra cá, dessa parte, se não me engano, já aqui, ó, já era o 15º Exército. Então, bloquear o acesso do 15º Exército era essencial. Então, os aliados mandaram toda uma divisão paraquedista britânica, a 6ª divisão paraquedista britânica, para poder capturar essas duas pontes aqui, ó. Manter o controle sobre elas e impedir os ingleses se estabeleceram desse lado do canal e impedir que os alemães tivessem acesso à praia através desse lado aqui, tá? Do outro lado, vocês estão vendo aqui, ó, Carentan, né? Carentan, Le Marais, né? Carentan, olha como é que Carentan é importante, cara. Olha o tanto de estrada que passa por aqui, ó. Passa essa estrada que vem da Bretanha, tem essa estrada que chega aqui, ó, lá de Cherbourg, lá de Cotentin, lá em cima, e ela dá acesso direto à praia. O que é que deveria ser feito com Carentan, então? Carentan deveria ser capturada pela 101ª Divisão Aerotransportada,
tá? A famosa Screaming Eagle. Ó, temos aqui um dos nossos inscritos aqui, é o Lang Wei Ke Sun, que está falando lá de Buenos Aires, né? Buenos Aires, não sei se é Buenos Aires, não, de Buenos Dias, acho que era Buenos Aires, cara. Buenos Dias, um abraço para você, Julio, e éxitos no futuro para o seu canal. Agora, não sei de onde você fala, Lang, de onde? Seu nome é meio asiático, será que você é de lá e tá falando em espanhol aqui com a gente? Fala aí de onde você é, meu querido. Abraço aí pra você. Então, 101 aqui. E aqui em cima, para bloquear qualquer tipo de acesso a Carentan, Summer Release 0 Livre underline is underline capturada pela 82ª Bem-vindo a Leitão.art. divisão aerotransportada, a famosa All American, né? 2 azinhos, né? A 82. Então a 82 Summer Release, a 101 aqui em Carentan, tá? Muito bem. Então agora a gente tem que falar sobre a estranheza, né? Aqui, ó. A estranheza é o seguinte. Esse mapa, ele ainda mostra uma área de desembarque, né? Que não contém a praia Utah, a famosa praia Utah, né? Que tá aqui, ó. Que tá aqui na península de Contatá. Foi já em 44, no primeiro semestre de 44, que a área de desembarque ela foi ampliada. 0 underline Rony underline que a área Giro. de desembarque estaria entre Bem-vindo a os rios Leitão.art. Orne, o rio Orne e o rio Vira, né? Aí os americanos pensaram bem e falaram assim, porra, peraí, eu tô mandando 2 divisões paraquedistas aqui para Contatá, né? E o primeiro objetivo estratégico nosso mesmo é capturar Cherbourg, porque Cherbourg é um porto. E esses portos artificiais que a gente está fazendo aqui, isso é um paliativo. Não dá para ficar dependendo disso aqui o tempo inteiro. Então nós precisamos de um porto mesmo, tá? Então o primeiro porto que eles pensaram foi Cherbourg. Cherbourg está aqui. Enquanto Cherbourg é muito bem defendida contra o mar, né? As armas da Kriegsmarine, todas apontadas para o mar. E se a gente conquistar Cherbourg a partir da terra, né? Pela retaguarda, tipo o que Lawrence da Arábia fez com Aqaba, tipo o que Yamashita fez em Singapura, ataca pelas costas do porto, tá? Então, nessa intenção de vão capturar o porto pelas costas, os americanos decidiram ampliar a área de desembarque para essa área aqui que vocês estão vendo aqui, ó, que ficou conhecida como Praia Utah, tá? Então, a Praia Utah tá bem aqui. Então era essa a diferença, tá? Então vamos agora para outro mapinha bem legal aqui, que é esse, ó, que é o mapa da própria força de invasão, planejamento mesmo, real, como aconteceu. As disposições alemãs, eu já falei delongadamente sobre elas nas lives sobre os generais de Hitler. Então você quer saber mais? Tem uma live que é só Rommel. Tá? E tem uma live que é quase toda só Rundstedt também. Então tá Rundstedt aqui, Oberwest. Oberwest é Oberbefehlshaber-West, Comando Geral, Comando Supremo Geral do Ocidente, tá? Oberwest. Gerhard von Rundstedt tá bem aqui. Então você tá vendo embaixo dele aqui, ó, o terceiro Luftflotte, a terceira frota aérea do Marechal Hugo Sperle, que é o cara que comanda toda a Luftwaffe no Ocidente. Ok? Então, você não sabe o que são esses quadradinhos, esses xizinhos aqui, você não sabe o que é isso? Eu também já tenho um vídeo sobre isso. Como entender a simbologia dos mapas militares. Então, você quer saber como é que isso aqui funciona, para você poder ler esse mapa aqui, né, e impressionar os seus amigos e namoradas? Você vai lá no vídeo, como entender a simbologia dos mapas militares. Vai na busca de vídeo na sala de guerra, coloca mapas militares, você vai dar de cara com o vídeo. Tá? Então, nesse ponto aqui, nós temos um comando supremo do Ocidente, que é o Gerhard von Rundstedt, mas que esse comando ele é separado entre alguns grupos de exército, e o grupo de exércitos que é responsável
pela área da Bretanha, Normandia e também de Calais, é o grupo de exércitos B, tá bem aqui, ó, grupo de exército B do Rommel, tá? Que eu falei que tinha 2 exércitos subordinados a ele, o 7º e o 15º. Vocês estão vendo aqui o 7º de Friedrich Dollmann e o 15º de Hans von Salmont. Olha aqui a área do Hans von Salmont. Como eu falei com vocês, ela ia até o limite mesmo, cara. A responsabilidade do Salmont era até o limite oriental da Normandia aqui, ó, da área de desembarque lá em Worcester. E para baixo aqui, toda a Bretanha e a Normandia mesmo, a área de desembarque, era do Dollmann. O que aconteceu no fim das contas? Só o Dollmann que foi empregado. Porque o 15º ficou esperando a invasão lá em Calais, que nunca aconteceu. Então vamos lá para a praia aqui, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo as rotas de onde é que sairia, a rota de invasão toda. E aqui já temos o nome das praias, né? Já temos o nome das praias. Sword, Juno, Gold, Omaha, Utah, tá? Então, Sword, Juno e Gold eram praias sob responsabilidade britânica, ou seja, do segundo exército do Miles Dempsey. Segundo exército do Miles Dempsey. Tá? Então, nessas praias aqui, você tinha infantaria britânica, infantaria canadense em Juno, e infantaria britânica de novo em Gold. Aqui em Omaha, você vai ter infantaria norte-americana, a famosa Big Red One, aqui, né? E agora Utah, olha só, Utah foi acrescentada aqui, 4ª divisão de infantaria. O Bradley comandava essas 2 praias aqui, o Dempsey essas 3 praias aqui, tá? E o Montgomery geralzão aqui, todo mundo. Perdão. Deixa eu ver se eu acho, então, um mapa mais legalzinho aqui, que a gente consiga ver. Achei. Achei sim. Aqui, ó. Esse mapa é mais legal. Por quê? Porque ele tem aqui os nomes do pessoal que comandou, né? O pessoal aliado que comandou a invasão. Lá em cima vocês estão vendo o 21º grupo de exércitos do Montgomery, que comanda geral. Logo depois, à esquerda, o 1º exército norte-americano do Bradley e o 2º exército britânico do Miles Dempsey. Cada um desses dois tinha 2 corpos que desembarcaram no dia dele. O Bradley, começando com o Bradley, é curioso que, assim, antes de eu explicar os comandantes de corpos, eu vou falar para vocês que, curiosamente, a história colocou um oficial experiente e respeitado pelas tropas e um outro oficial estreante e nada, assim, sem grande respeito pelas tropas. Vamos lá. O Bradley tinha o 7º Corpo, que era comandado pelo Lawton Collins, um dos caras mais carne de pescoço do exército norte-americano. Lawton Collins, para vocês terem ideia, já tinha combatido os japoneses lá nas Ilhas Salomão. Então o cara tinha experiência de combate lá no Pacífico já, antes de vir para a Europa. Tá? Então Lawton Collins comanda o 7º Corpo, que vai desembarcar na praia mais fácil, que é Utah. Tá? Tem ali, ó, a 9ª divisão de infantaria do Troy. Ah, meu Deus, esqueci o nome do cara. Esse cara também, ele tem uma experiência grande, porque ele já tinha desembarcado no norte da África. Troy Middleton tinha desembarcado no norte da África, depois na Sicília, e já tinha uma experiência vastíssima em combate com a 9ª divisão. O 5º corpo do Bradley, vamos aproximar mais, que eu acho que fica melhor para vocês, né? Vocês não sabem o que eu tô falando, então aqui, ó. Aqui mesmo. 5º corpo do Garrow, General Leonard T. Garrow. O Garrow, cara, era um protegido do Marshall, tá? Simplesmente assim.
O Garrow era um protegido do George Marshall. George Marshall falou, põe meu menino aí. Incrível, porque deram um comando de um corpo de exército com um cara que nunca tinha comandado tropa. O Leonard Garrow era esse cara. E mais tarde ele vai ganhar um comando de um exército, tá? O Leonard Garrow é um cara de inteligência, é um cara da mais alta inteligência, nível de clearance, né? O nível dele para acesso a documentos secretos era o mais alto possível. O Garrow, cara, era um dos pouquíssimos caras que tinham acesso à inteligência de quebra de códigos japoneses antes de Pearl Harbor. Então, mas assim, comando de tropa mesmo ele não tinha. Então o Garrow comanda o 5º Corpo, que tinha aí, ó, a 1ª Divisão de Infantaria, a Big Red One, e a 29ª, né, que são as duas que desembarcam em Omaha. E aí o 2º Exército do Miles Dempsey, eu vou começar pelo 1º Corpo, que tá aqui, ó, à direita, o 1º Corpo do General John Crocker, apelidado de Honest John, né, porque era um cara que tinha respeito da tropa, né? Um cara já experimentado, um general que não gostava de firula, que não gostava de câmera, era um cara meio guerreirão mesmo, assim, tipo o Bradley, mais tipo o Bradley, o John Crocker. Então é o John Crocker que vai comandar as chamadas 2 terceiras divisões. Como assim 2 terceiras divisões? Uma 3ª divisão britânica e uma 3ª divisão canadense. As duas eram terceira divisão. Então, ele vai desembarcar em Sword e ele vai desembarcar em Juno, o Crocker. Tá. E aí tem o 30º Corpo do Simon Buckner. E aí, cara, eu ainda tô para entender o porquê da escolha do Buckner, cara. Porque era um sujeito que tinha uma certa experiência de comando, creio que nível de divisão, sim, mas completamente inapto para uma responsabilidade desse tipo. Simon Buckner. Ele mete os pés pelas mãos mesmo. Né? Grande parte do engodo lá, grande parte lá do embolo lá que deu em Cannes, Batalha de Cannes, inclusive a Batalha de Villers-Bocage, que resulta lá numa derrota custosíssima para a 7ª Divisão Blindada contra o 1º Batalhão Panzer da SS, né? É responsabilidade do Buckner, no fim das contas, é responsabilidade dele. Beleza? Então, esse pessoal aí que vai realizar os desembarques no dia D. Tá? Então, a preparação de artilharia naval, ela vai ser composta de centenas de navios, diversos couraçados, inclusive o couraçado USS Texas, né, que é hoje o couraçado mais antigo preservado no mundo, é uma coisa assim fantástica, acabou de sair da doca seca, né, retornou lá ao local que ele é museu. Então o couraçado Texas foi um dos que deu apoio de fogo aqui, ó, na Normandia, tá? E houve também uma grande preparação de carpet bombing, né? Que é o tapete de bombas contra todas as praias aqui. Era um efetivo aéreo do Comando de Bombardeio da RAF e também da 8ª Força Aérea do Doolittle. Ou seja, o Doolittle perdeu o comando da 8ª Força Aérea para exercer a função primordial dela, que é bombardeio estratégico de alvo lá na Alemanha. Então, o Doolittle perdeu o controle momentâneo para que os aviões fossem empregados na Normandia como bombardeio tático. Então era muito avião ali. Além disso, você tem a 9ª Força Aérea do Vandenberg, né? 9ª Força Aérea do Vandenberg, martelando que a 9ª Força Aérea do Vandenberg é tática, ao contrário da força estratégica do Doolittle. Então, martelando mesmo aqui, ó,
essa área toda aqui. Então, os A-20 Boston, B-26, que vocês veem em grande número nas fotos, nas filmagens na Normandia, são da 9ª Força Aérea do Vandenberg. Os B-24 e 17 quadrimotores são do Doolittle. E né, no final do dia 5, né, vai acontecer o envio das divisões paraquedistas. Então elas vão chegar, aqui ó, vou dar um zoom out, elas vão chegar, como vocês estão vendo daqui, ó, os americanos eles deram a volta em Contentã pelo mar, né, os C-47 deram a volta aqui e aproximaram-se dos alvos pelo oeste, tá? Pelo oeste. Já a 6ª Divisão britânica, ela aproximou-se do alvo pelo norte mesmo. Então, é isso que vai resultar no dia D, né, gente? É isso aí que vai resultar no dia D. Vale a gente dizer que houve um atraso de 24 horas. Era para essa invasão ser lançada no dia 5, não no dia 6. Houve um problema meteorológico. As previsões meteorológicas denotavam mau tempo, né, no dia 5. E aí o Eisenhower ele teve que segurar, né, a ordem a luz verde para o dia 6 até a última hora, cara, porque já existia uma previsão do tempo para a tempestade gigantona, né, que acertou a Normandia no dia 19, já tinha uma certa previsão para ela. Então ele tinha uma janela de tempo bem curtinha e o Eisenhower resolveu, tipo, jogar no escuro mesmo, né, aqui, ó, jogou lá o dardo e o dardo pegou no meio, mas poderia ter dado errado. E o Eisenhower fez essa aposta e deu ordem para o desembarque acontecer no dia 6. Né? Então, essas coisas aí todas levaram ao início da ação na manhã do dia 6 de junho. Uma última dúvida que a gente tem que colocar aqui é que essa do Igor Fabrício aqui, o grupo de Rangers pertencia a algum desses grupos ou eram independentes? Eram, de certa forma, independentes, Igor. Era o 2º Batalhão de Rangers, tá? Os Rangers, eles estão bem aqui, ó. Eles estavam integrados ao 1º Exército do Bradley e eram parte do 5º Corpo do Garrow, só que não eram parte nem da 1ª Divisão de Infantaria e nem da 29ª Divisão de Infantaria, que foram as duas que desembarcaram no dia D, tá? Então, os Rangers tomaram Point du Roc, que, de novo, nós vamos ver lá, ao vivo, a cores. Nós vamos ver o Point du Roc. É a única área da Normandia que está